Galera, é comum o fim de um ciclo. Quando ele acaba é difícil de superar no começo, mas depois a gente acaba aceitando. E com a história de Joel e Ellie não foi diferente. The Last of Us Parte 2 marcou o fim desse ciclo. Mas assim, com o possível The Last of Us Parte 3 chegando aos poucos, 2 novos personagens entraram em questão como possíveis protagonistas. E claro, nada impede da Ellie voltar para esse terceiro jogo também. Mas você estaria pronto para isso, para novos protagonistas? Quem são eles? Será que é hora de superar Joel e Ellie? Vamos conversar sobre isso agora. Bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Juan. Então, jovem, seguinte, com o remake de The Last of Us Part 1 chegando agora, dia 2 de setembro, assim como a série da HBO Max que tá prevista pro ano que vem, é sem dúvidas um ótimo momento para ser um fã desse jogo. E mesmo que o segundo título possa ter dividido um pouco os fãs, The Last of Us Part 1 e 2 são considerados um dos melhores jogos do gênero. E com os dois jogos contendo decisões narrativas tão ousadas, claro que devemos esperar mais reviravoltas surpresas, se ou quando o terceiro jogo estiver entre nós. E com alguns rumores de que a parte 3 já tá escrita, muitos fãs estão animados para descobrir quem será o protagonista principal, ou melhor, quem serão os protagonistas, onde pode acontecer e qual será a trama. E para pensar, a resposta mais legal é que inevitavelmente The Last of Us Parte 3 poderia se concentrar em um possível arco de redenção para Ellie, já que ela sofreu muito no final de Parte 2. E eu não tô falando da maior parte do jogo sendo baseado nisso, mas só um momento para aliviar o peso da consciência dela, né, da dor dela e da nossa também. Agora, outros fãs sugeriram que seguir a jornada de Abby e Levi com os vagalumes poderia ser uma opção para quem sabe novos protagonistas. E olha, já tô avisando que a partir de agora, nesse momento, esse vídeo pode ter alguns spoilers, então se você não jogou The Last of Us Part 2, você tá por sua conta em risco. E outro aviso, eu mudei a foto do perfil do canal porque eu achei que a foto antiga não tava muito interessante. Eu acho que a foto que eu botei agora tem mais a ver com o objetivo do canal como um todo. Então agora que vocês estão devidamente avisados, vamos seguir. Bom galera, continuando, a história de Ellie foi trágica e seu pior medo, ficar sozinha, se tornou realidade. Já foi difícil ver ela perder Joel logo no início do jogo, de cara, né, foi um baque daqueles. Mas foi ainda mais difícil ver ela destruir o resto da sua vida tentando se vingar de Abby. A sede de vingança, sem dúvidas, consumiu ela totalmente. E como toda busca por vingança, ela deixou Ellie cega para outras pessoas importantes em sua vida e fez com que elas a deixassem. E para piorar a situação, em seu último confronto com Abby, Ellie também perdeu 2 dedos. Como resultado, ela não podia tocar mais bem um violão, um instrumento emocionalmente importante e que ela já havia usado para se conectar com Joel. E ao perder tudo, ela aprendeu que continuar o ciclo de violência não era a única solução. E é justamente por isso que os fãs adorariam ver Ellie se redimindo na parte 3, à medida que ela começa a entender que todas as ações que ela tomou no passado não foram as certas. E mesmo que esse seja um enredo possível para uma continuação, a Naughty Dog já deixou bem claro que The Last of Us não é um conto de fadas. Por mais que o Uncharted também seja da Naughty Dog, não dá para comparar os dois jogos. Em Uncharted, as pessoas não morrem, todo mundo vai para casa feliz, enfim, o final é feliz. Em vez disso, The Last of Us entrega histórias duras, emocionais e sombrias, impulsionadas pelas ações dos personagens, não pelas vontades do jogador. Então deixar Ellie com seu final sombrio iria reforçar ainda mais o passado ruim que ela teve. E esse com certeza não é o legado que queremos da personagem, né galera? E assim pessoal, essa história da Ellie é uma opção para um terceiro jogo. A outra opção é que a história de Abby em The Last of Us Part 2 terminou com um pouco mais de esperança. Depois de quase perder tudo em sua própria jornada também alimentada por vingança, ao contrário da Ellie, ela foi capaz de encontrar um novo propósito quando fez amizade com Levi. Abby e Levi se amam, assim como um irmão e uma irmã, e talvez por essa razão o jogador se conecta com a nova dupla também. E mesmo que a história de Abby e Levi pudesse continuar, não precisaria, tá? Já tendo chegado a uma conclusão satisfatória. Mas se a gente notar bem, o mundo pós-apocalíptico de The Last of Us tá cheio de outras histórias e personagens interessantes, com narrativas que poderiam expandir ainda mais o tema universal da franquia, de equilibrar a sobrevivência contra os infectados e também contra a própria humanidade. E assim, The Last of Us tem uma das histórias e personagens mais bem trabalhadas dos videogames. Os dois jogos e o DLC Left Behind apresentam perspectivas e personalidades muito diferentes. The Last of Us Parte 1 e o DLC exploram as perdas de Joel e Ellie de entes queridos e seu eventual apego pai e filha como meio de conciliar essas perdas. Os fãs esperavam basicamente a mesma coisa de The Last of Us Parte 2, mas em vez disso, esse jogo explora a ideia de vingança e como ela pode cegar os personagens para outros assuntos importantes. E em relação aos personagens, alguns fãs dizem que The Last of Us Parte 2 não tem pessoas boas nem más, apenas sobreviventes. Essa sacada dá ao jogo uma profundidade que lida com as consequências das ações violentas de cada um, sem ter que crucificar os personagens da história. E isso é brilhante, porque poucos outros jogos exploram com sucesso essa perspectiva. Até agora, Abby, Ellie e Joel são todos iguais. Todos eles são sobreviventes, sofreram perdas significativas e formaram fortes laços. E por isso fazem de tudo
tudo para permanecerem vivos. E uma coisa muito relevante, jovens, é que The Last of Us apresenta um mundo quebrado, cheio de todos os tipos de sobreviventes e suas histórias. Não é uma franquia que deve ter apenas um personagem principal. Claro que nos apegamos mais a uns do que a outros, mas The Last of Us é configurado perfeitamente para os jogadores verem todos os tipos de personagens e suas jornadas interessantes. É muito mais provável que Abby e Lev possam levar essa franquia adiante, porque a história de Joel e Ellie terminou. Pelo menos foi o que deu para entender. Agora, os dois sobreviventes têm histórias intrigantes que poderiam ser mais exploradas em The Last of Us Parte 3. E por mais que possivelmente possam ser protagonistas novos, ainda assim teria uma conexão com os dois primeiros jogos. Abby e Lev têm uma profundidade e a conexão que torna os personagens muito convincentes para os fãs, além da vontade insuperável de sobreviver. E o final do segundo jogo sugere que a jornada dele está longe de acabar. Mas agora é a sua vez de falar. O que você acha de uma possível troca de personagens para The Last of Us Parte 3? Você acha que já é hora de superar Joel e Ellie ou ainda tá cedo demais? Curtiu a ideia de Abby e Lev serem protagonistas? Então deixem a resposta de vocês aqui nos comentários, eu vou ler todas. E não esquece, compartilha o vídeo, deixa o like, claro. Se inscreve no canal. Vocês não fazem ideia de como esse pequeno gesto pode fazer a diferença aqui, e é por isso que eu conto muito com a ajuda de vocês. Então é isso, pessoal, até a próxima, valeu, fui!